TMTV apresenta Mercado de Trabalho. Oferecimento Sinteac, Focus Soluções Contábeis, Unimed, Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um programa Mercado de Trabalho na TMTV. Vamos falar sobre um assunto pouco discutido na sociedade e muito menos ainda nas organizações. Estamos aqui com a Patrícia Horta, que é professora de Gestão de Pessoas, especialista em administração e mestre em Ciência da Religião. E ela vem conversar conosco sobre a religião nas empresas. Bem-vinda, Patrícia. É um prazer recebê-la aqui no Mercado de Trabalho. Prazer é meu, Leila. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade e por me dar um espaço para falar sobre um assunto que é tão querido para mim, né? Não só por ser tema da minha dissertação de mestrado, mas também por trabalhar na área de gestão de pessoas e perceber que de lá para cá nem tanta coisa assim mudou. Então, queria saber assim, como surgiu a sua ideia de estudar a religião nas empresas? Então, primeiro porque na época eu trabalhava com consultoria e eu percebia, né, na minha perspectiva do dia a dia, do trabalho, que nas práticas de RH, muitas das vezes o assunto religião perpassava, né, a vida das pessoas, a conduta dos profissionais, dos gestores, mas que não era algo muito claro. Né? Me chamava a atenção, por exemplo, alguns gestores que, por serem religiosos demais, também trabalhavam com culto ecumênico dentro das organizações, ou mesmo as organizações que começam a usar cada vez mais um discurso que é religioso, de missão, visão, valores, né? Desejarem um líder que influencia pessoas muito mais pelo carisma, pelo serviço, que tem a ver também com um discurso de vocação religiosa. Como você construiu essa pesquisa? Como foi que você realizou todo o processo? Assim, Então, acabou que ela não ficou nas micro, pequenas e médias empresas, ela acabou tendo um olhar maior para as grandes organizações. A gente conversou muito com gestores da área de recursos humanos, as pessoas que trabalhavam no administrativo das organizações e também o operacional, tá? A princípio, teve uma aceitabilidade boa para entrar nas organizações, mas durante o processo, eu comecei a sentir que alguns se sentiam incomodados com o assunto. Porque para a gente estudar isso, primeiro, a gente tem que abrir a nossa visão para um universo que é múltiplo. Que eu acho que tem muito a ver também com o que na gestão de pessoas a gente fala hoje, de um ser humano que é múltiplo. Cada vez mais, né? Cada vez As mais. Lidam lidam com a diversidade e é preciso que as pessoas tenham esse olhar para a diversidade. Sim. Obviamente, os gestores e também todos os colaboradores, os profissionais. Sim, e uma multiplicidade também de possibilidades. E, na verdade, a gente fala muito disso, isso é nosso discurso, mas na prática, o que a gente vê muito é a gente tentando posicionar as coisas em polos, né? E isso acontece também com a religião. Então, assim, a primeira barreira que eu percebi foi de, mas aqui não é um espaço do sagrado, aqui é um espaço do profano, né? Então, várias vezes, não, você quer estudar religião na empresa, mas aqui não é lugar de sagrado, aqui é lugar de trabalho, e o trabalho é um ambiente secular, né? E aí você tem que explicar para as pessoas, né, que a religião ela é constitutiva do ser humano. Então, aonde o ser humano está tem religião. Como você, como professora, você dá aula para várias faculdades, né, alunos de vários cursos, aí você está preparando esses profissionais para o mercado. E como você utiliza isso, a questão da religião, do seu estudo, né, e como é que você vê aplicabilidade nos novos profissionais desses conceitos? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Então, fala um pouco da sua prática pra gente. Então tá. Então, a gente percebe isso, só que eu sempre costumo falar com os meus alunos que esse discurso, ele empodera. Eu acredito que ele empodera, eu acredito que ele é necessário para que no ambiente competitivo as organizações possam se diferenciar,
mas ele também responsabiliza. Porque as organizações mecanicistas, se a gente pensar assim, naquele modelo, né, taylorista e tal, o discurso era pela técnica e por comprar, de certa forma, o trabalho mecânico das pessoas. Agora a gente envolve as pessoas. A gente envolve as pessoas. Esse discurso, existe um sociólogo que é Max Paget, que ele diz que esse discurso tem um poder de ideologia alienante, se a gente não conscientizar da responsabilização que ele tem. Por quê? Porque as pessoas passam a acreditar. Ele cria um sistema de crenças compartilhadas e as pessoas se sentem autônomas, mesmo enquanto empregadas, criadoras e atoras daquela realidade organizacional. E aí, isso traz para a gente uma preocupação muito grande com o processo de ruptura. Porque a gente cria esse discurso do empoderamento, do você faz parte, você é ator e criador da sua história, da nossa história, que é organizacional, mas quando ela não interessa mais, a ruptura acontece muitas vezes sem ser planejada, ou sendo planejada somente por uma parte, não pela outra. E aí, quando eu falo em ruptura, eu estou falando só de demissão, mas estou falando de aposentadoria, estou falando de todas as fórmulas de ruptura, né? Todas as formas, né, de ruptura e que precisam também ser planejadas, já que houve esse envolvimento, já que houve essa crença compartilhada, então precisa ser um processo que também vai sendo trabalhado. Muito bom, Patrícia. Acho que um papo que não tem fim, hein? Não tem fim. Eu queria colocar só mais uma coisa para você, que é a última observação que eu tive, que é a ideia também da religiosidade mínima, que aí me deu assim uma certa preocupação, e você tocou no assunto da gestão da diversidade. Sim. E eu penso que é bem isso também, porque ela se apropria de um discurso religioso, ela se apropria, né, de práticas religiosas, né? Mas ao mesmo tempo a gente muitas vezes barra com uma crença ainda limitante de que ali não é espaço de religião. E a gente vê de gestores que entendem que não deve ser considerada essa questão, porque é aquilo que a gente começou falando, ali é o espaço do trabalho, não é o espaço de se pensar em questões religiosas. Okay. Muito bom mesmo esse papo com você. Nossa, é tanta coisa para falar, né? Não é? Mas muito obrigada pela oportunidade. Imagina, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Tá? E tudo de bom para você, muito sucesso. E você vai publicar? Quero publicar. Tive um convite agora há pouco tempo. Que ótimo. Publicar, sucesso total para você. Espero ter contribuído para você e para vocês. Com certeza, né? Muito. Ficamos por aqui. Até o próximo programa Mercado de Trabalho na TM TV.